Olá, sejam bem-vindos ao CNBcast, o nosso podcast do Colégio Notarial do Brasil, Seccional Paraná. É com grande alegria que os recebemos aqui, onde estamos trabalhando com a modernidade, excelência e toda a praticidade que os cartórios de notas podem oferecer à sociedade. Eu sou a Patrícia Presser, diretora institucional do Colégio Notarial Seção Paraná, e é com grande alegria que hoje recebemos a nossa primeira convidada, a advogada Miriane Ferreira, uma grande defensora das mulheres no direito de família, e vamos falar sobre a advocacia extrajudicial voltada para o direito de família. Miriane, uma imensa honra recebê-la aqui. Agradeço o convite e quero que você faça aí uma breve apresentação do seu trabalho junto a toda esse direito de família pelas mulheres. Sei que você trabalha em prol das mulheres e eu gostaria de te ouvir um pouquinho. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte do primeiro podcast. Que dê muito certo, que muitos advogados possam conhecer o extrajudicial por meio desse podcast. E vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu atuo na área de direito de família e sucessões, e embora o meu perfil, eu tenho um perfil no Instagram, bastante voltado para a defesa das mulheres, mas eu não digo exatamente que eu defendo as mulheres, eu defendo a justiça. E o que chega até mim são mulheres sendo injustiçadas diariamente. Eu tenho clientes homens, tenho, né? Não quero dizer que todas as mulheres são santas e que eu só defendo elas, não é isso. Só que elas são a maioria injustiçadas, então a minha luta acaba sendo para elas e a minha comunicação é para elas, porque as mulheres não sabem o mínimo dos direitos delas, então elas acabam acreditando numa cultura enraizada, que elas não merecem nada, que elas não têm direito a nada. E aí o meu trabalho é todos os dias ele falar que elas têm direito sim, mas o que eu falo também serve para homens saberem dos direitos deles. Então, embora a minha luta acabe falando diretamente para as mulheres, a minha luta é contra a injustiça. Legal, muito bom. Queria começar aqui então, né, falando, já que trabalhamos com essa questão de justiça, os tabelionatos de notas, eles têm a função de segurança jurídica e justamente de trazer aí esta antecipação para o não litígio, ou seja, a gente faz a previsibilidade, a gente antever esses tipos de questões, inclusive com diversos tipos de atos patrimoniais e que nós podemos trabalhar dentro do direito de família. E eu queria falar contigo sobre essa sua percepção da advocacia extrajudicial, considerando toda essa questão de justiça, como que você enxerga que a advocacia extrajudicial, os tabelionatos de notas, podem trabalhar junto com a advocacia ao direito de família? Bom, primeiramente, isso do divórcio, você poder fazer ele no extrajudicial, principalmente quando você não tem filhos, você chegar sem burocracia nenhuma, você poder se divorciar, já é um avanço muito grande, uma libertação para as mulheres, desde que seja ali consensual. E até mesmo quando tem filhos, e para não demorar tanto, porque embora hoje o entendimento majoritário do STJ seja de deferir o divórcio ali liminarmente, a gente sabe que isso não acontece muito. E às vezes, numa ânsia de conseguir esse divórcio mais rápido, a pessoa pode entrar ali no extrajudicial, desde que as questões com guarda e alimentos estejam judicializadas, e pelo menos resolver essa parte já, e a mulher, né, ficando livre de algo que ela não quer, ou o homem, né, então eles se livrando mais rapidamente. E também questões, como você falou, de antecipação, você pode fazer ata notarial de uma conversa de WhatsApp, para depois você utilizar, se for preciso. Questões de pacto, questões patrimoniais, escolha de regime. Eu acho que tem uma liberdade no extrajudicial e que nós, advogados, ainda não estamos aprofundados nesse mundo, e eu acho que é o caminho, eu acho que cada vez vai crescer mais. Por isso que nós temos que estar bem informados sobre tudo isso, e é um serviço maravilhoso de vocês estarem trazendo tudo isso. Legal, doutora. E sabe o que é interessante? Até o nosso presidente aqui do Colégio Notarial está conosco nesse evento, e estamos aqui, né, Daniel Drissen, que é tabelião de notas em Curitiba, e nós estamos trabalhando justamente essa disseminação do conteúdo extrajudicial. E um ponto interessante é que existem muitas ferramentas, até mesmo não patrimoniais, no extrajudicial que podem ser
efeitos. E já me coloco aqui, eu e Daniel, para que você, se você, enquanto advogada, tiver aí algum questionamento de como utilizar uma ferramenta, já traz aqui essa dúvida nesse momento que a gente está interagindo, porque eu acho que vai ser super importante para os advogados. Você trouxe um ponto bem interessante e que é a resolução 571 de 2024, que alterou a nossa resolução 35, que eu digo que é a bíblia do divórcio e do inventário extrajudicial, lá do CNJ, ela trouxe a possibilidade da gente fazer a separação de fato nos cartórios. E em primeiro momento, até mesmo os advogados acharam, mas para que esse retrocesso de uma separação de fato dentro de uma resolução, né? E justamente é o que você trouxe agora. Às vezes, o casal ele está em litígio e ele não vai conseguir resolver no extrajudicial. Porém, a separação de fato, ela põe um término do vínculo que eles de comum acordo podem simplesmente fazer essa declaração. Para quê? A mulher ela pode querer comprar um carro, trocar o apartamento, o homem pode querer fazer um investimento e com essa separação de fato, ainda que eles estejam discutindo judicialmente a situação da guarda, da pensão e às vezes até do próprio divórcio, eles já têm ali um marco para que eles possam seguir a vida deles. Então, essa é uma novidade que parece até estranho, porque separação de fato a gente fala da década de 70, mas é um marco importante para que se possa ter numa dissolução rápida, expressiva e ao mesmo tempo que resolve uma situação patrimonial muito rápida. Eu posso de um dia para o outro fazer essa separação. Não sei se você hoje já ouviu falar sobre essa mudança, se você enxerga nisso uma possibilidade interessante de se trabalhar, porque a gente fala, né? É consensual, mas as pessoas não precisam estar na mesma sala e não precisam estar assinando ao mesmo tempo. Ou seja, elas podem assinar separadamente o instrumento para que não tenham que se ver. Porque a gente diz, o consenso não é o amor de estarem na mesma sala se amando. É justamente que eles estão no consenso daquela separação de fato. Se você quiser falar um pouquinho sobre esse tema. Isso é perfeito, porque é a separação de fato que vai encerrar a comunicação patrimonial. E isso, se você deixa em aberto, isso pode se tornar uma questão no judiciário. Para, não, essa dívida vai se comunicar, essa não vai. Isso foi adquirido já durante, embora a pessoa esteja casada no papel e separada de fato. Se você não tem um marco, isso acaba virando litígio e olha, e o litígio, queira ou não, é tempo no judiciário. Então, é sensacional essa possibilidade. Como você falou, parece coisa da década passada, mas é relevantíssima, porque esse é o marco do encerramento da comunicação patrimonial. Então, eu acho muito útil. Legal. Obrigado, doutora Miriane, por aceitar o convite do Colégio Notarial do Paraná. E sobre esse tema especificamente, tem esse detalhe da tecnologia, né? Então, o e-notariado, que é a nossa plataforma de atos digitais, acabou de completar 5 anos. Então, hoje nós pelo menos aqui no Paraná, grande parte dos atos é feito de forma eletrônica, ou pelo menos parte dele é feito de forma eletrônica. Meu cartório já passou da metade dos atos, tem um quesinho, pelo menos, de ato eletrônico. Então, tem essa alternativa de você construir esse consenso sem as partes estarem juntas e não precisa estar nem na mesma cidade e podem... Até em outro país. Eu utilizo o e-notariado de pessoas em outro país. E aí formaliza e aí cria esse vínculo que encerra as discussões patrimoniais dali para frente, né, posteriores. Então, é bem importante e a tecnologia nos dá essa alternativa, né? Hoje, não só desse tipo de ato, mas todo ato do tabelionato de notas, você tem um correspondente eletrônico. Então, próprio reconhecimento de firma, nós temos a possibilidade do Renote Assina, autorização eletrônica de viagens, que para as mães é muito importante, e o planejamento até de viagens estão cada vez mais em cima da hora, e você não precisa se deslocar até um cartório para fazer essa autorização. Então, normalmente, quem procura a gente para fazer as autorizações eletrônicas são as mães. Então, e aí consegue fazer mesmo estando longe. Então, tem uma série de avanços tecnológicos que também propiciam vantagens para a sociedade e em especial para as mulheres. Então, agora eu como advogada que vou nas minhas dúvidas, porque esse é um tema muito relevante no qual eu não sabia. Hoje é possível fazer essa autorização sem o pai ter que ir lá no cartório, porque eu sei que isso muitas vezes é um obstáculo. Ai, não tive tempo de ir no cartório, às vezes ele não, né, fica pondo desculpas ali, colocando empecilhos, então hoje isso é possível. É possível, sim. Você faz a autorização eletrônica de viagem de forma remota, tanto a mãe quanto o pai, ou os dois, dependendo se for um terceiro que vai viajar com a criança ou adolescente.
E você consegue fazer por videoconferência, estando em qualquer lugar do mundo. E, inclusive, né, Daniel, pode a mãe fazer o requerimento para o pai. Ou seja, ela vai, faz toda a solicitação, nomeia quem vai assinar o instrumento, ou seja, é o próprio pai, e a partir daí o agendamento fica só da videoconferência com o pai. Então, isso também facilita, Sim. porque eles, eu não tenho tempo. Não, já está tudo pronto. Sim. Já é Excelente. só marcar a videoconferência e a gente já tem aí a resolução. Eu fiz essa semana 2 autorizações eletrônicas de viagem justamente com, no caso, os pais dando para um avô viajar com a filha para Disney. É bem comum. Então, esse é e agora que a gente está falando aqui próximo do Dia do Advogado, e essa nossa primeiro podcast é em homenagem aos advogados, a gente está justamente saindo das férias, né, das crianças, das férias de julho. Então, normalmente são pais, tios, avós que viajam com os menores, e hoje nós temos aí a regra de que é necessário que seja feito pelo cartório a autorização. Hoje já não é mais permitido outros tipos de autorização como haviam as judiciais. A gente tem uma decisão do CNJ que impõe que seja feito pelo próprio site. Você pode fazer no cartório, mas o mais comum é que seja feito eletronicamente, via videoconferência. Você continua podendo fazer o clássico, né, com o reconhecimento de firma físico, mas a grande vantagem da autorização eletrônica é que você consegue também estabelecer alguns marcos. Assim. Então, mudou o planejamento da viagem. Então, ela vai viajar até o dia tal. Mudou. Então, a pessoa consegue ir lá e revogar aquela autorização, fazer uma nova autorização. Então, aí a pessoa já não, mesmo estando longe com a autorização, não consegue embarcar, porque no momento do embarque é feita uma conferência da validade daquela autorização. Então, puxa um QR Code e veja se está válido. Se foi revogado pela pessoa que deu a autorização, teve alguma mudança no planejamento da viagem e a mãe ou o pai não quer mais que a criança viaje com determinada pessoa, ela consegue cancelar e isso tem validade e é bastante eficaz já no momento que é feita a revogação. Ao contrário que, a partir do momento que você dá o papel físico da autorização, aí está com a pessoa e não tem mais esse tipo de controle, né? Então tem mais essa segurança também. Olha, eu achei sensacional, porque, né, embora seja prático para qualquer parte, para viajar com o avô, mas principalmente para os casos que eu vejo, que eu atuo, é aquele pai que fica inventando desculpa, não deu tempo, e aí não tem mais desculpa. Faz de casa mesmo. Exatamente. Exatamente. E esse é um tema muito interessante, né, doutora Miriane? Porque, assim, nós estamos falando de direito de família. Eu digo que o direito de família, às vezes, ele é mais difícil que um direito criminal, porque a gente está trabalhando com algumas questões internas familiares, onde deveria haver uma confiabilidade muito maior do que uma relação com terceiros. E a gente vivencia esse tipo de situação. A gente também está vivendo uma transformação no direito brasileiro. Acho que esse é um tópico no direito de família bem importante. Até muito pouco tempo atrás, a gente tinha um engessamento, especialmente por termos questões de ordem pública do Código Civil no regimento dos casamentos, do direito de família, mas a gente está vivendo uma transformação, onde o CNJ ele vem trazendo uma maleabilidade, onde a gente vem entendendo que hoje há um conhecimento maior sobre a contratação de diversos itens. E eu queria que você me falasse um pouquinho o quanto você enxerga essa proximidade do cartório de notas que lavra os pactos, os divórcios, diversos atos que tem dentro do direito de família com o advogado. Qual que você enxerga dentro de tudo isso e toda essa alteração que nós estamos vivendo, que você enxerga que é importante? Como que você vê essa relação entre cartório e o advogado? Então, como você falou, o direito de família é algo extremamente dinâmico e que muito bem que isso agora é possível você fazer isso não da forma tão judicializada, porque tudo que você judicializa, você precisa de tempo. Então, eu acho que essa desjudicialização, o extrajudicial, ele está acompanhando totalmente essa tendência do direito de família de respeitar a vontade das partes, de fazer o direito servir para atender o que as pessoas querem mesmo e não o contrário. Então, eu acho que poder estar no extrajudicial para você escolher um regime de bens de uma forma pessoal, ou você fazer um pacto ali mais detalhado. Eu acho que isso dá muita liberdade para as partes e eu acho muito interessante. É algo que vai crescer muito, com certeza. Isso me lembra, há muitos anos, eu tive um jogador de futebol que já é aposentado, segue casado, mas a gente fez um pacto
para ele e o registro civil acabou não aceitando. À época, com essa questão da ordem pública, a gente tinha feito toda uma previsibilidade de lapso temporal do casamento, com um pagamento de multa e pensão se houvesse o divórcio. E tínhamos ali dentro a questão também da traição, sabendo aqui o histórico de jogadores, né? Toda a questão que nós temos aí específica, a gente sabe que isso poderia acontecer. Era um casal que tinha uma escolaridade um pouco maior, tinha todo um estudo e a intenção era do jogador para com a sua cônjuge, né, a sua noiva naquele momento, porque eles estavam indo para a Europa e eles fizeram então toda essa contratação e a gente teve uma inviabilidade no registro civil e eu, enquanto notária, lavrei o instrumento, mas nós não tivemos sucesso no momento do casamento. Então a gente acabou fazendo um instrumento de transação entre eles posteriormente ao casamento e a gente trouxe toda essa relação, considerando que ela estava abrindo mão de toda a sua profissão, ela era recém-formada numa profissão da saúde, então abrindo mão disso, tudo que ela teria ao longo de quantos anos, né? Então, no primeiro ano era lá 10 salários mínimos, no segundo ano já passava para 20, e a gente tinha toda uma estruturação de como isso ia acontecer, sem falar no direito de filhos e pensão alimentícia para os filhos. Então, como você enxerga hoje, a gente já tem essa possibilidade de trazer isso para o pacto, os registros civis, tanto quanto os cartórios de notas já enxergam essa maleabilidade. Como que você enxerga essas cláusulas que os cônjuges querem colocar dentro do seu pacto, e como você tem visto isso na advocacia? O que chega para ti lá no seu escritório? Isso é algo que chega bastante e eu já tô fazendo já há algum tempo. Principalmente quando o casal é casado pela separação de bens e quando é inevitável, não tem como, enfim, o moço lá é herdeiro, não pode, tem cláusulas na empresa, que se ele tiver em outro regime, não tem como, e ele realmente quer preservar essa mulher. Então, de fazer um compromisso ali de compensação financeira a cada ano, a cada 10 anos, a cada 5 anos, e já falando de antemão que reconhece que aquela mulher está abrindo mão de parte da vida profissional dela e que é justo essa indenização. Então, isso é algo que a gente tem feito já no extrajudicial e eu acho muito útil para as mulheres. Eu acho que tudo que porque quando tá todo mundo muito bem, é tudo maravilha, mas depois só chega para mim a hora que desaba de vez. Então, se você tivesse combinado lá no começo, estaria tudo perfeito, porque normalmente aquela mulher que abre mão de trabalhar ou que ela não deixa de trabalhar totalmente, mas ela limita a carreira dela pelo cuidado com os filhos. Claro que hoje em dia tem pais que atuam, ajudam bastante, mas a regra é quem leva, quem busca na escola, se o filho fica doente tem que ir no pediatra, quem tem que faltar no trabalho é a mulher, e aí isso causa uma limitação financeira dela, e no final das contas, quando vai separar e tem um desequilíbrio muito grande, o homem pode falar, mas você fez porque você quis. Então, se você coloca no papel, que é combinado, né, caro? Então, essa parte é a que eu mais utilizo hoje em dia. Cláusula de traição também é bem interessante, é ótimo. Você quer trazer algum ponto, Daniel? Não, eu acho que essa previsibilidade que você falou e a gente fazer essas projeções para tentar evitar os conflitos é uma das principais funções do notário, né? Junto com o advogado, claro. E isso pode ser feito em vários momentos numa relação conjugal, né? Tanto antes numa possível união estável, ou até mesmo antes, talvez num contrato de namoro, que eu sei que é um tema polêmico, que você tem uma opinião formada também sobre isso, mas que a gente pode conversar, e também no próprio pacto antinupcial. Então, essa questão uma possível multa por traição é interessante, já teve uma discussão mais calorosa, hoje é um pouco mais pacífico no sentido da possibilidade, mas eu me deparo cada vez mais com pactos e com uniões estáveis complexas, assim, sabe? Então, realmente muito importante a atuação do advogado, porque se esses casos complexos chegam no tabelionato de notas diretamente pelas partes e sem o aconselhamento do advogado, geralmente dá problema. Porque se não tem um advogado aconselhando, às vezes até 2 advogados, um de cada lado, que nessa fase pré-problema não é tão comum, mas pode acontecer, talvez seria até o ideal, mas realmente a gente tem que exaltar a participação do advogado nesse processo, sabe? Sim. E a gente difundir isso para que os advogados atuem nessa área extrajudicial
visando evitar ou minimizar esses problemas lá na frente. Sim, isso é interessante porque, às vezes, quando se fala do extrajudicial, imagina que é tirar a figura do advogado, e não tem nada a ver. Para você fazer um extrajudicial relevante mesmo para a parte ali, ela tem que estar acompanhada de um advogado. Então, eu acho fundamental. Algo sensacional que hoje pode, pelo extrajudicial também, é a alteração do regime de bens da união estável. E isso é algo que dá muito mais liberdade para as pessoas, e eu até queria tirar uma dúvida com vocês. Não aconteceu comigo, mas eu recebo muita caixinha de pergunta das clientes falando, das seguidoras falando que o cartório tem se recusado. Por quê? Vamos lá, a gente tem uma regra que, para o casamento, a alteração do regime tem que ser judicial. Temos aí o projeto do Código Civil, que está em aprovação e tem essa alteração para que se possa fazer no extra, porém, na união estável não há previsibilidade nenhuma com o Código Civil. No entanto, existe algumas vezes a equiparação. Olha, se ela está equiparada ao casamento, tem que ser judicial. O que nós temos é um provimento do CNJ, que faz a alteração, que hoje está lá no 149, que é o Código de Normas Nacional, e lá dentro ele prevê essa alteração, desde que existam algumas regras específicas, e ela não pode ser feita única e exclusivamente no cartório de notas. E aqui existe um debate, justamente porque tem um provimento colocando a obrigatoriedade de ser no registro civil e não no cartório de notas, porém, se é uma situação fática, por que eu não posso fazer no notas? E aí entra o debate de por que não fazer se é a vontade das partes, sendo que elas não querem dar publicidade ao ato, que é quando vai ao registro civil. É preciso entender que quando eu tenho uma união estável feita somente no tabelionato de notas, ela não tem a publicidade registral que se tem de um casamento. Quando eu faço essa união estável junto ao registro civil, eu tenho essa publicidade registral, e muitas vezes não é o interesse das partes. Então nós temos aqui essa discussão, e acho que por isso, né, Daniel, a gente vê a negativa, porque alguns colegas entendem que somente no registro civil, e não é um tema pacífico na classe. Aí a gente precisa entender também que quando o cartorário, né, o tabelião de notas, ele resolve fazer, ele também está assumindo ali uma responsabilidade, e isso tem que fazer com que aquele advogado que está ali junto, muitas vezes a parte vem sozinha, ela não entende, e ela não tem a compreensão da responsabilidade civil. Quando o tabelião conversa com o advogado e a gente explica para o advogado, olha, a situação é essa, a gente pode fazer, mas a gente sabe que futuramente poderá ter alguma discussão. Então, você quer comprar essa briga? A gente quer. Mas será que você quer comprar a briga com a gente? Então, esse é um ponto bem importante que até me faz trazer aqui uma questão muito legal da advocacia extrajudicial. Eu digo que o advogado que trabalha com extrajudicial, ele é o protagonista da sua profissão, porque diferentemente do judiciário, que ele depende de uma sentença de um juiz, no extra ele consegue fazer as alterações necessárias, porque é ele quem delimita isso dentro da conformidade legal. E nós temos muitas alterações de provimentos feitas por solicitações de advogados, porque os advogados foram fazendo as solicitações e aquilo foi se criando um hábito, porque o cartório, ele acaba comprando essa ideia junto com o advogado, e essa parceria ela é fantástica, e nesse momento a gente muda a nossa advocacia extrajudicial. Eu sempre trago como exemplo o inventário com testamento. O inventário com testamento passou a ser feito dentro do extrajudicial há muitos anos. A gente tem a alteração em 2024, mas há muitos anos isso já é feito. Por quê? Porque o advogado ele se dava conta e ele pedia lá na abertura e registro do testamento, ele falava, doutor, eu quero fazer no extrajudicial, o senhor me permite? Permito. E já vinha então com a autorização judicial. Isso foi tão consolidado e foi um proativismo do próprio advogado em parceria com o tabelionato de notas, que hoje a gente tem isso regulamentado. Então eu digo, o advogado que quer crescer, ele tem muita oportunidade de crescer no extra, porque ele enxerga essas viabilidades e ele começa então a fazer esse crescimento. Eu não sei se você enxerga essa expansão que o extra permite e se você conseguiria enxergar isso dentro do direito de família. A gente tem já a questão dos menores, que já foi aí, né, deliberada na mesma resolução, mas eu acho que tem tanta coisa que a gente pode
pode ainda deliberar e modificar nessa resolução, e isso também parte da advocacia, porque é essa parceria que faz com que a gente leve adiante, porque depende do advogado querer também, Sim. e no início é aquela coisa, o advogado, não, eu vou esperar para ver. Como que você vê essa autonomia do advogado fazendo essa mudança? É um papel ativo que nós advogados assumimos numa situação dessa, de ir lá mostrar a viabilidade e estar junto ali, porque é mais cômodo você, não dá, então não vou nem tentar. Agora você participando ativamente, mostrando na prática que pode acontecer, que é viável, a vantagem é para todas as partes, né? Inclusive para o advogado estar no extrajudicial. Agora entrando nas dúvidas aqui que mandam lá nas minhas caixinhas de novo. Assim, porque eu sempre recomendo quando a cliente, cliente não, porque mais é as dúvidas ali que eu não tive ainda essa experiência com o cliente. Mas uma pessoa, uma seguidora chega e fala, olha, eu moro junto há 10 anos e eu preciso casar e eu quero regulamentar qual regime de bens eu escolho. Aí a primeira opção que eu dou é você fazer uma união estável e colocar lá na união estável a data que você realmente começou, porque aí essa questão patrimonial está resolvida. E aí, a partir dali, você faz pela comunhão parcial de bens, que é o que eu sempre recomendo. E também tem seguidoras que falam que tem cartório que não aceita colocar o textinho falando que eles estão desde lá 10 anos atrás. Por quê? Na verdade, eu acho que o que eu já enfrentei, que eu já me deparei, é que não é que o tabelionato ele se recusa a colocar a data de início da união. É que ele se recusa a escolher um regime diverso do legal, que é a comunhão parcial, para esse período regresso. Sim. Então, nas uniões estáveis que eu faço, quando tem esse reconhecimento anterior, as partes estão declarando, né? As partes têm o direito de declarar essa situação fática. Mas aí eles são informados, alertados de que esse período de regresso vai vigorar o regime da comunhão parcial. Eles podem até fazer uma eleição ali, né, dali para frente, ou até tentar o dali para trás, mas eles são alertados de que o entendimento jurisprudencial predominante do STJ hoje é que o que não retroage. O que não retroage. Pode ser que isso mude, né? Então pode ser que, às vezes vale a pena eles também fazerem essa declaração de que, se o ordenamento jurídico, no momento em que isso for discutido, der a liberdade, a autonomia para as partes escolherem o período do regresso, eu já quero escolher. Mas estou ciente das consequências e que hoje predomina o entendimento que não retroage. Mas eu vejo pessoas que têm essa dificuldade, inclusive para você fazer pela comunhão parcial mesmo, que não quer colocar. Seria por medo, vocês acharem que isso é uma fraude, algo assim? Eu já tive queixas nas minhas caixinhas, não de cliente direto. Eu acredito que isso seja uma falha de comunicação entre a parte e o tabelionato. E por isso a importância do advogado. Porque muitas vezes, e esse é um ponto que é importante a gente trazer, é que o funcionário do balcão, aquele que atende ali na frente, nem sempre ele é um funcionário especializado e com a empatia e o entendimento necessário para compreender o que o cliente está trazendo. Então, o advogado ele faz esse meio do caminho. Eu digo que ele transforma o juridiquês para o leigo. Então, ele tem que fazer esse momento. E é nessa situação que o advogado ele interfere junto ao cartório e ele compreende que, olha, não é que nós não vamos colocar a data, é que não há uma retroação de regime. Isso é uma decisão consolidada há muito tempo, especialmente tanto para fins de credores, porque a gente tem uma realidade de credores aqui, como também por uma questão de, estou há 40 anos, agora eu quero resolver que seja uma separação total. Não dá. Porque a gente tem aqui toda uma realidade totalmente diferente. Então, é uma proteção ao casal também, naquele regime vigente que não foi escolhido. Então, nesse aspecto, eu vejo como o Daniel trouxe. Existe a possibilidade, mas a não retroação. Sim. E a questão de você conseguir bolar cláusulas que tragam essa segurança jurídica para o casal quando eles têm uma intenção diversa. Que é, inclusive, por exemplo, a gente tem hoje no pacto antinupcial da separação total a discussão sobre o direito concorrencial à herança do cônjuge, que não é um direito de herança, mas é concorrencial com os herdeiros pelo 1829. Então, hoje nós temos o debate da possibilidade de se fazer a renúncia desse direito concorrencial. Será que dá para fazer?
Será que não dá para fazer? Hoje nós temos decisões dizendo que não é possível. A maior, né, a jurisprudência hoje, ela na sua maioria tem essa decisão, mas a gente tem posicionamentos diversos. Será que eu não posso colocar no meu regime, então, que se houver uma alteração legislativa, que é o Código Civil que está lá para ser aprovado, ou uma alteração jurisprudencial que traga a maioria para ser possível a renúncia concorrencial, que não está ferindo o 426 do Código Civil, será que eu posso fazer? Então, a gente tem essa possibilidade de trazer essas cláusulas para dentro do instrumento, mas a parte leiga, ela não tem nem o alcance de tudo isso. E não é função do notário o assessoramento individual. A função do notário de assessoramento, porque nós somos sim obrigados a assessorar, é de uma forma imparcial, é de uma forma que traga segurança jurídica e que oriente as partes de, olha, essa cláusula pode ser que não dê retorno, mas a montagem da cláusula, a explicação jurisprudencial e toda essa parte cabe ao advogado. Então, quando eu digo assim, o advogado ele é crucial. E se ele compreende que ele é crucial não só para o momento jurisdicional, mas para o momento preventivo, ele passa a enxergar uma forma de trabalhar com um extrajudicial muito grande. E é importante essas cláusulas, né? Então, eu não sei se você já passou por essa parte de ter um pacto que quer fazer a renúncia do... Tenho vários judicializados, né? Um entendimento majoritário é que não pode, a cláusula não retroage, o regime não retroage. Então, Sim. eu tenho vários, e eu acho que é muito interessante da parte de vocês hoje alertar isso, porque as mulheres que chegaram até mim com essa cláusula, né, com a separação de bens retroagindo, elas não tinham esse conhecimento, né? Eu acho que isso passou algo mais recente desse alerta de vocês em relação a essa retroatividade. A própria jurisprudência do STJ, né? Também é mais recente essa consolidação. Não que a predominante não era, mas a jurisprudência do STJ está mais pacífica mais recentemente, né? E isso chega bastante. Elas assinam sem saber que não tem validade, e depois, quando vai lá para se separar, eu falo: olha, mas essa cláusula aí, ela não tem validade, porque o entendimento hoje majoritário é que o regime de bens não retroage, ele é válido a partir da instituição do regime. Então, eu acho muito interessante da parte de vocês mesmo, como você falou, da renúncia né, ali do cônjuge renunciar o direito concorrencial, avisar, porque às vezes coloca, né, eu acho que agora também até tem uma recomendação dos cartórios de não fazer, de não colocar, né, mas foi até pro STJ aí autorizou colocar a cláusula, não quer dizer que vai poder abrir mão, mas se no futuro alterar a lei, ali está. Então, é o que eu recomendo. Às vezes, cliente que chega para mim, eu só quero deixar as coisas para os meus filhos. Eu aviso, olha, vamos fazer um pacto onde ele pode abrir mão desse direito, mas isso só vai ser válido se no futuro o entendimento mudar. Então, existe essa possibilidade. Esse ponto que a doutora acabou de comentar é bem interessante, porque eu tenho um entendimento, assim, que tem um instituto no direito brasileiro que é muito subutilizado, que é o testamento. Então, eu realmente acredito no testamento, na função do testamento, para organizar e fazer esse planejamento conjugal e sucessório, né? Então, aí que está a importância do advogado, porque eu nunca vi um casal fazer uma união estável ou fazer um pacto para daí se casar e eles voluntariamente, sem estar assessorados por um advogado, naquele momento, jovens que não estão com essa perspectiva de falecimento próximo, já também fazer um testamento. Mas vejam quantas situações o testamento poderia resolver, tá? Lógico, não a renúncia antecipada de herança, que isso é uma outra situação que nós trataríamos. Mas o próprio testamento é importante e é um produto barato, geralmente, né? Lógico, varia de acordo com as tabelas de emolumentos de cada estado, mas aqui no Paraná, pelo menos, é bem tranquilo com relação a isso, e ele resolve vários problemas. E além de resolver vários problemas, você consegue prever a possibilidade da inclusão de cláusulas, né, de incomunicabilidade, imparabilidade, eventualmente até inalienabilidade, para esse patrimônio que ficaria por os filhos ou, eventualmente, ficaria com os cônjuges também, tá? Então, um planejamento familiar, não é nem sucessório, porque o planejamento familiar inclui o planejamento sucessório e o planejamento também de eventual comunicabilidade de escolha de regime de bens. Ele passa por esse pacto, ou união estável, com bastante profundidade, assessoria do advogado, mas necessariamente passa por um testamento também, 2 testamentos no caso, né? Então, eu acho que os advogados
podem também focar nisso, e isso acho que você, com a sua capilaridade, com os seus seguidores, advogados, acho que é importante difundir a utilização do testamento. Não é porque você precisa fazer o testamento no final da vida, não, pelo contrário. Você já pode prever as situações, eu nem tenho filho, por que eu vou fazer o testamento? Não, você já pode prever que eventualmente, se você tiver filhos, a situação vai ser essa, essa e essa, parte disponível vai só para os filhos, já não vai para o cônjuge, que normalmente é a vontade, né, das partes. Não, a parte disponível já vai para o cônjuge enquanto não tiver filho, então não vai para os pais, que normalmente é a vontade também, para evitar mais uma cadeia sucessória, caso tenha eventualmente um falecimento precoce ali, que inverta a ordem natural das coisas. Mas sabe que eu faço bastante testamento, viu? Embora não seja cultura do Brasil, eu educo muito o meu público da importância do testamento, porque eu sou muito a favor de permanecer o patrimônio para quem construiu. Então, o casal, quando eu descobri, eu falo no direito de família, quando eu estudei, eu descobri que o casal construiu tudo. E aí um deles falece, metade do patrimônio que ele construiu vai para os filhos, aquilo me deixou profundamente revoltada. Eu falei, como assim? Então, assim, meus filhos vão pegar metade do que é meu, eu odiei isso. Eu falei, não é possível, eu discordei com o direito de família ali, naquele primeiro encontro não pode. Então, eu sempre recomendo, principalmente a viúva, a mulher, que ela acaba sendo mais vulnerável, a fazer um testamento. Então, assim, praticamente toda semana eu faço testamento lá no meu escritório. É algo que a população não tem a cultura, o costume. Então, lá a gente coloca isso, até a forma, por exemplo, às vezes chega uma mulher que ela é separada e não quer, em caso de falecimento dela, que o ex dela cuide do patrimônio do filho. Perfeito. Então, lá ela coloca que Curador é especial. uma pessoa para administrar. Então, é tudo uma questão de educação. E é algo tão simples e que pode resolver tanto problema. Às vezes, ó, metade, eu falo, com o testamento, metade do seu problema está resolvido. Sim. Então, o resto deixa ali para briga. Mas com o testamento é essencial. Eu recomendo para todos os casais. Eu acho que é o justo o patrimônio permanecer para o casal, depois vai para os filhos, embora você não possa fazer isso totalmente, mas você já consegue beneficiar ali uma viúva. Porque imagina um casal, que eles têm uma casa que eles moram, a casa na praia e 2 salas que é a renda deles. E adquiriram tudo isso, os 2 aposentados. Em caso de falecimento, aquela mulher já fica sem a casa da praia dela e um dos imóveis dela ali, né, embora ela tenha o direito de habitação, já diminui muito a renda dela. Então, assim, façam um testamento. Eu recomendo muito no meu Instagram, é uma educação mesmo, e as pessoas têm procurado. Que legal. É fundamental, tem que ser mais difundido, porque é muito simples. Essa semana passada, um cliente me procurou para fazer um testamento, e ele tem um patrimônio na Holanda e aqui no Brasil. E ele fez o testamento lá na Holanda para a parte de lá e queria fazer aqui no Brasil. Aí eu perguntei para ele, assim, por curiosidade, né? Eu vi que foi um notário que fez na Holanda o testamento. Perguntei, por curiosidade, quanto que custou lá no tabelionato de lá, né? Então, custou 10 mil euros lá. Então, você vê aqui, mesmo com as diferenças de tabela que a gente tem, com certeza nenhuma tabela chega nada, nem próximo a isso aí. Então, é um serviço que eu acho que do mundo jurídico, que os advogados têm essa função de difundir e que a gente poderia utilizar muito mais, né? O testamento público, que é feito num tabelionato de notas, ele ainda tem mais uma série de vantagens. Ele não é É caro, só o público que eu faço, eu não faço o particular, eu só recomendo por escritura pública. porque a gente tem a nossa central, chamada Sinsec, né? E que quando você faz os testamentos públicos, já encaminha para a central. Então, para você fazer um inventário em qualquer lugar do Brasil, você precisa tirar uma certidão dessa central, e aí lá vai constar a existência do testamento. Então, se a parte não quiser contar para ninguém, não quero contar nem pro meu marido que eu fiz o testamento. Não precisa, né? Ela, o direito dela contar, mas não precisa, e ela vai ter essa segurança que será cumprido se o testamento for o testamento. Então eu falei do testamento aqui que eu faço, mas é uma assessoria que eu dou para instruir os clientes como funciona. Entro em contato diretamente com o cartório e lá a gente faz toda, né? Segue ali a previsão do cartório, mas instruindo, porque tem cliente que se sente muito mais seguro. Então, assim, eu sempre faço por escritura pública. Eu não confio no testamento particular. Ele é muito fácil de gerar nulidade, então testamento sempre por instrumento, escritura pública, sempre. No judiciário a gente vê bastante a questão da anulabilidade de testamento Tanto que público e particular. É isso que dá insegurança para as pessoas, porque elas veem na TV, o testamento de fulano foi anulado. Era particular.
É, Sim. as novelas elas acabam trazendo algumas questões de insegurança para a população, porque o testamento ficou no cofre, a casa pegou fogo e não temos mais testamento. E na realidade não é isso que acontece, né? Sim. É totalmente diferente com o testamento público. E um ponto bem legal que o Daniel trouxe, para mim, eu digo que o testamento ele é a cereja do bolo numa situação de qualquer tipo de planejamento. Porque não importa o tipo de planejamento que você tenha, se seja de 10 milhões, 20 milhões, 1 bilhão, 5 mil reais. Quando você tem um planejamento sucessório e a gente traz o patrimonial junto, a gente tem que pensar que a vida ela é dinâmica e ela vai mudando. Então, eu sempre tenho que ter o testamento como uma forma de composição daquilo que eu já fiz em vida, porque eu vou ter discussões futuras. O testamento ele sempre vai ser aquele ponto final, aquela última vontade daquele patriarca, daquela matriarca que vem a óbito, que mesmo que ela já tenha feito uma holding, já tenha feito VGBL, PGBL, aqui não importa, mas o testamento ele vem e faz aquele ponto final, olha, para a gente equalizar a situação, a gente coloca X, Y, Z, se alguém ficou com um valor a maior, vamos tirar desse patrimônio aqui, e eu já faço essa composição dentro do testamento. Então ele é uma forma de finalizar tudo aquilo que também começou a ser feito em vida, porque hoje a gente também já tem essa orientação de famílias que já querem começar a fazer em vida por conta dos custos processuais. Então, eu não sei se você trabalha bastante com planejamento patrimonial e sucessório. Qual é a sua visão frente ao planejamento? Porque eu digo que a maior parte do planejamento está no cartório. Você tem a doação, os pactos, as uniões estáveis, as doações. Você tem a maior parte do que você trabalha, com exceção ali dos seguros e empresas, você está dentro do cartório de notas. Como que você trabalha com isso lá no seu escritório? Então, eu faço bastante holding e faço, né, todo o planejamento sucessório, mas às vezes tem algumas questões que podem dar briga no futuro. Embora ali, na hora, eles estão todos de acordo, eu falo, garanta, mesmo assim, mesmo que você não tenha patrimônio nenhum, faça um testamento da parte disponível, porque qualquer briga que tiver no futuro, você consegue reservar. Ali, não, eu quis beneficiar mais minha esposa, mas eu fiz tudo isso por meio da holding, ou quis beneficiar mais um filho que ajudou mais, fiz por meio da holding. E aí eles vão tentar contestar isso no futuro, embora eles, né, concordem ali na hora, o testamento vai te resguardar com 50% da discussão. Então, eu mesmo com a holding, eu sempre aconselho o testamento, sempre. Muito legal. Bem. Uma coisa que eu até lembrei do comentário que a doutora fez sobre a dúvida da sua seguidora, que teve dificuldade de fazer a união estável no tabelionato de notas. A gente também, isso também faz parte do nosso trabalho institucional, como colégio notarial. O colégio notarial está presente em 26, 27 estados do país, em breve estará em todos. E a gente tem esse trabalho institucional de tentar orientar os associados. Então, eventualmente pode acontecer de algum tabelião de notas ou um colaborador de um cartório ter um entendimento diverso e isso acabar acarretando em uma dificuldade do usuário, que pode ser, e com certeza é uma seguidora sua. E eu acho que talvez seja legal a gente difundir isso, que quando a doutora tiver um questionamento que envolva um tabelionato de notas, orientar essa pessoa a procurar o colégio notarial do seu estado. Então, acho que talvez isso seja bem legal, porque o colégio tem essa função de orientar, ensinar, aperfeiçoar, dar oportunidade de aperfeiçoamento para esses colaboradores desses cartórios desse determinado estado. Então, às vezes, uma conversa com a associação pode ser que resolva Então, outro ponto de dor aqui que eu vou colocar, que já tive, né, de seguidoras também, até de uma cliente que eu sempre alerto, olha, não é necessário um advogado para você fazer um testamento por escritura pública, mas é recomendado. Perfeito. E aí ela foi num cartório de uma cidade pequena e eu sempre recomendo o testamento genérico para você não ter que colocar os bens ali, que é muito mais prático, porque a não ser que a pessoa queira especificamente. Eu também faço E a pessoa do cartório falou que não dava. Eu tive que mandar um áudio para ela. Ela veio me contestar. Falou: olha, no cartório não faz genérico. Faz genérico, deixa eu mandar um áudio. Porque não tem o conhecimento. É tão pouco utilizado. E eu acho que isso, às vezes, né, numa cidade pequena, nunca fez. Então, eu acho que é interessante isso. Agora eu vou dar essa dica aí para ela. Com certeza. E esse é um ponto bem importante, né, Daniel? O CNB, ele tá
para assessorar não só os associados, mas também as partes. Porque a ideia do CNB é justamente integrar tanto a advocacia quanto a sociedade junto aos cartórios. Então a gente tem justamente esse interesse. Tá com alguma dificuldade no cartório? Manda lá uma mensagem pro CNB, fala: olha, no cartório tal estão me dizendo que eu não posso fazer retroação do regime. Isso é verdade? E aí o CNB, enquanto instituição, faz ali um retorno de um e-mail, faz a informação. Isso é um ponto bem importante da classe, porque isso cria não só um conhecimento, mas também cria uma unanimidade, uma homogeneidade naquilo que está sendo feito. É claro que o direito, ele é o famoso depende, né? A gente tem perguntar para qualquer advogado, a palavra que mais fala é depende, né? E do operador do direito é esse. Então a gente precisa entender que existem divergências de posicionamento, mas o grande benefício do tabelionato de notas é você pode escolher qualquer um. Então você não, se aquele cartório tem aquele posicionamento, vá até outro. Se ele tem o posicionamento e ele está te justificando aquele posicionamento, você tem duas opções. Você pode fazer uma reclamação, mas você pode também ir até outro cartório, porque você tem a livre escolha dentro do Brasil inteiro para escolher aquele cartório. Temos questões de territorialidade em função do e-notariado? Temos, mas a gente tem essa possibilidade de trabalhar com qualquer cartório. Aquele cartório não funciona? Vem para Londrina tomar um café comigo e vai lá no cartório que eu trabalho. E vai fazendo essa interação. É muito interessante porque no interior o pessoal não gosta de fazer o testamento na sua cidade. Porque a cidade é pequena. Eu vivencio isso lá no meu município. Tem muita gente que faz testamento, mas vem até Curitiba para fazer. Por quê? Porque lá na cidade não ficam sabendo o que ele fez. Então acaba existindo, e é preciso informar aqui que o testamento ele é sigiloso até o momento do óbito. O cartório ele não divulga essa informação, mas acaba acontecendo aquela fofoca. Olha, fulano foi lá e entrou numa salinha, fez testamento. Já tá doente, deve estar doente. Isso. Então a gente tem essa função, eu digo, o rádio corredor que acontece sem de fato o próprio cartório fazer a informação, porque a cidade é pequena. Sim. Então acaba acontecendo essas informações. Então, nesse aspecto, a pessoa acaba escolhendo um cartório que muitas vezes não é o seu cartório que ele vai sempre, para que não haja essa publicização. E essa é uma escolha do testador, ele pode fazer em qualquer local do Brasil. Então ele pode fazer essa escolha, ele pode estar lá no Rio de Janeiro, teve um problema de saúde, entrou em contato contigo e falou: Miriane, eu quero fazer um testamento agora. Não tem problema, você vai encontrar um tabelião lá no Rio de Janeiro, vai montar o testamento para ele, ele vai lá e vai fazer o testamento. Mesmo que ele não seja de lá, porque ele tá lá, ele pode fazer. Então o testamento eu digo que ele é muito democrático. E esse é um ponto bem legal, assim, do instrumento. Eu queria falar aqui também sobre 2 tópicos, né, que a gente acabou conversando no início e não trouxemos. Um deles é o contrato de namoro, que eu sei que a doutora tem um posicionamento, eu sou muito parecida com o teu posicionamento. O contrato de namoro hoje, ele tem uma publicidade muito grande, as pessoas falam muito sobre o contrato de namoro. A gente vê na internet contratos de namoro muito interessantes, como o namorado deve levar flores uma vez por semana. E aí vem aqueles contratos de namoro mais juvenis, né, que a gente vivencia, mas a gente tem o contrato de namoro de pessoas mais maduras também. E a gente precisa entender que ele existe, ele tá aí na nossa sociedade. Eu entendo que muitas vezes ele tá querendo mascarar uma união estável, mas esse é um ponto importante da gente trabalhar. Primeiro, a orientação do advogado, para poder enxergar que aquilo não é um contrato de namoro, mas uma união estável, se for o caso, ou se de fato é um contrato de namoro, como que a gente pode procedimentar para trazer isso num instrumento. E o contrato de namoro ele pode ser feito por instrumento público, e inclusive indico que o seja feito até pela garantia das partes. Queria que você falasse um pouquinho sobre o contrato de namoro, a tua vivência, se você já assessorou o pré e não o pós-contrato de namoro, que eu sei que no pós a gente acaba enxergando ali muitas realidades diferentes, mas para que você traga um pouco dessa tua realidade prática. Então, normalmente eu me posiciono um pouco contra quando ele quer mascarar uma situação de união estável, porque vou falar a minha opinião pessoal. Se é um namoro, você não precisa de um contrato para dizer que é um namoro, porque um namoro não vai ter consequência patrimonial. Mas para aquela pessoa que realmente namora e quer 200% de garantia, ok, já fiz o contrato de namoro para mulheres que mais velhas, que estão num segundo relacionamento, que realmente não moravam juntos, não tinha intenção de
nenhuma dependência financeira, não tinha uma intenção de constituir uma família, nada disso. Então já fiz, sim, mas tem vários processos ali na justiça tentando anular contrato de namoro de casais, de mulher que viveu 5 anos morando junto e o homem comprou vários bens durante esse relacionamento. E ela chegar lá pra mim, olha, mas eu não tenho direito porque era um contrato de namoro. E não é bem assim. A união estável é uma situação de fato. Então, se é uma situação de fato, eu acho que não é um papel dizendo que vai contra o que vocês viveram. E aí também tem um outro ponto que até você falou, que já colocar ali, se virar uma união estável, que seja pela separação de bens. Eu também não concordo com essa cláusula, porque a união estável ela é feita por um outro documento. Então, eu tento anular também com base nisso, que aquilo é um contrato de namoro, aquilo não é uma união estável. Então, eu não poderia fazer por um contrato de namoro uma instituição de regime de bens para uma união estável. Então, né, o meu pensamento, eu luto por isso, tenho minhas teses, claro que tem argumentos nos dois sentidos, mas se for para ser um namoro mesmo, ok. Agora, o que não pode é para você tirar o direito da meiação daquela pessoa que viveu como uma companheira em união estável e depois se valer de um contrato de namoro para Sim. tirar esse direito. Essa Sim. parte só que eu não concordo. Mas se for um namoro mesmo, ok. Eu tenho um posicionamento um pouco diferente da doutora com relação a isso. Eu acredito no contrato de namoro, porque eu acho que assim, a escolha doutrinária e a escolha do sistema brasileiro foi uma escolha que visou a equiparação da união estável com o casamento. Então, ela traz muitas consequências ao reconhecimento da união estável. Então, é diferente de outros ordenamentos. Tem vários ordenamentos na Europa, por exemplo, que a união de fato lá não traz nem 10% das consequências patrimoniais que tem a união estável no Brasil. Então, a partir do momento que o sistema escolhe, né, através de leis ou jurisprudência ou doutrina, esse caminho da equiparação da união estável com o casamento é da maior importância você ter um caminho para que não seja reconhecida essa união estável. É lógico que é uma situação de fato, mas é uma situação de fato que também depende da vontade das partes no intuito da intenção de constituir família. Então, eu acho que no ordenamento brasileiro é muito importante você ter esse instrumento que evita chegar lá, né? Mas, lógico, se situações de simulação, obviamente que não cabem, e aí outros meios de provas são possíveis, né? O lapso temporal, o mata notarial, enfim, a configuração patrimonial do casal ali, né? Mas eu realmente acho que já fiz alguns contratos de namoro, e já fiz contrato de namoro, que eu até comentei com a doutora, de situações assim, inversas, que a mulher tinha um patrimônio maior e gostaria de preservar, e os dois estavam ali de comum acordo que naquele momento eles não queriam constituir família. Não quer dizer que eles não vão querer constituir família daqui a um mês, daqui 2 meses, daqui a 1 ano. E também essa escolha pré-subsidiária do regime de bens, eu acho importante porque no próprio pacto antinupcial você faz uma escolha anterior que é condicionada, né, ao casamento. Se não casar, nunca vai ter regime de bens escolhido. Então, você tem um outro instrumento no ordenamento brasileiro que você consegue fazer essa escolha condicionada do regime de bens, e ali seria algo que eu entendo que seria Mas parecido. é o pacto, não é o contrato de namoro. Sim, É um pacto. Sabe que esse é um ponto interessante. A gente tem uma decisão aqui do Paraná, né? Na qual houve um pacto antinupcial da comunhão universal de bens e não houve casamento. E houve a discussão da união estável posteriormente, e o juiz disse: o pacto é para casar. Não casou, não prevalece esse pacto antinupcial, porque ele precisa suceder o casamento. Formalidade. Então, comunhão parcial de bens para esse casal que fez o pacto e acabou não casando. Então, olha que interessante, o pacto ele tem uma função específica e específica para o casamento. Eu achei interessante essa decisão porque ela demonstra o quanto a união estável diverge do casamento. E essa equiparação, ela traz muitos problemas por conta disso. Quando eu falo em contrato de namoro, eu sempre penso em alguns casos que aconteceram na minha vida como não dentro do cartório. Eu tinha um casal de amigos que se conheceram alugando o mesmo apartamento. E eles alugavam como uma república, né, para estudar, fizeram ali a locação do quarto, começaram a namorar, só que aquele imóvel ele era de um deles. Então a locação veio para fazer uma grana extra para aquele menino que estava morando ali na República, no apartamento que os pais compraram, e acabou tendo uma relação com a menina. E os dois tinham a certeza que aquilo era um namoro e que não havia uma intenção de constituição de família. E aí eu pergunto, será que dá para fazer um contrato de namoro nesses casos? E faz sentido. Só que, veja, a gente está sob o mesmo teto.
não tem a intenção de constituição de família, porque possivelmente, quando terminar a faculdade, vai cada um para um lado. Possivelmente, não obrigatoriamente. Mas se houver a intenção de ter uma união estável, isso precisa vir do casal e entender que isso é uma união estável. Porque existem namoros, e eu nem gosto de falar de namoro qualificado, mas existem namoros em que há uma relação um pouco mais profunda, mas ainda assim não tem intenção de constituir família. Tanto é que a gente vê namoros de 10 anos que começam lá no colégio e quando as pessoas tentam fazer a união estável, ou seja, vamos morar junto, não dá certo. Só que são 10 anos vivendo junto, com troca de patrimônio, onde um compra alguma coisa pro outro, não, claro, né, um patrimônio expressivo, mas compra uma viagem, aí o outro paga no seu cartão de crédito um restaurante, e isso, para fins judiciais, configura uma união estável, porque há uma confusão patrimonial. Só que essa confusão patrimonial lá não é uma confusão com a intenção de constituir família. Então, nesses aspectos, o contrato de namoro ele é bem importante. A gente precisa colocar os pingos nos is, entender o que é contrato de namoro, o que é união estável. O que não dá é pra gente colocar tudo na mesma sacola e dizer tudo é Sim. contrato de namoro, ou tudo é união estável. O nosso grande ponto aqui é haver a intenção e a boa-fé das partes. Eu acho que nós vivemos num estado em que a boa-fé é algo importantíssimo, mas muitas vezes questionado em juízo. E por isso, enquanto a gente, né, como operadores do direito aqui, como cartório, a gente trabalha muito na boa-fé. Se a pessoa está declarando que é um namoro, então é um namoro. Não dá pra gente fazer algo diverso. Eu já presenciei situações em que o cuidador vem para fazer uma união estável com uma pessoa idosa e no meio do documento chega um filho. Eu te peguei um que o filho tava com guarda-chuva, saiu sentando guarda-chuvado em todo mundo no cartório e aquela situação totalmente constrangedora, e aí a gente não lavrou o ato, mas no dia seguinte o casal veio e falou, não, a gente tem uma união estável, eu quero lavrar. Eu não posso lavrar porque o filho tá dizendo que o pai não tem uma união estável? Se o pai tá lá declarando que tem, então interdita o pai. Vai fazer a interdição e vai discutir judicialmente se o pai não tem a capacidade civil de fazer aquilo, porque aquilo é uma briga só por patrimônio. Então a gente começa a enxergar um outro lado também. É importante a gente colocar um pouco disso, porque às vezes o advogado ele só enxerga a parte jurisdicional e a gente precisa ter essa questão de previsibilidade, de que há uma intenção, de que há uma boa-fé e que existe ali uma declaração das partes. Não é o cartório que está dizendo alguma coisa, são as partes que estão dizendo frente a uma pessoa que detém a fé pública, né? Esse é um ponto e que é bem importante, porque quando a pessoa chega até o cartório, ela tem que ter essa seriedade de que ela está lá fazendo uma declaração com responsabilidade criminal e civil. Então a gente precisa entender isso, né? Quando a gente está levando essa declaração. Mas olha algo que acontece. A pessoa está realmente namorando aquela, né? Uma pessoa que ele está junto. A minha cliente chega, olha, meu namorado, hoje a gente já está morando junto e ele quer que eu assine esse contrato. Se eu não assinar, ele vai largar de mim. Eu amo, eu não quero terminar, mas eu tenho que assinar o contrato. E aí? Essa vontade, tá? Aí eu diria, minha filha, sai correndo dessa relação. É o que eu falo, mas às vezes a dependência emocional, ela complica. Então, essa vontade das partes, às vezes ela tá um pouco viciada pela paixão. Então, é por isso que eu falo que muitos, pelo menos que chegam até mim pra desfazer, nenhum delas, pelo menos o que elas falaram pra mim é que, olha, eu quis, a gente foi e fez porque os dois queriam. Não, ele falou, ou você assinou, a gente vai se separar. E aí elas assinam. É um problema. Isso também tem que ser analisado. Claro, com certeza. Sem dúvida. Vamos lá, então. Acho que a gente está aqui rumando ao nosso fim desse primeiro podcast. Está fantástico. A gente queria, né, como notários e você aí representando a advocacia nesse dia tão importante para a advocacia, que é o Dia do Advogado, como que você pensa que poderia ser possível uma maior conscientização dos colegas advogados para trabalhar em conjunto com o extrajudicial, para que a gente possa fazer bons documentos, ou seja, que não haja um vício de vontade e, ao mesmo tempo, que tenha aí uma parceria entre a advocacia e o cartório. Eu digo, né, o advogado ele tem que enxergar no cartório um parceiro e não um inimigo. Então, como que a gente pode fazer essa conscientização para os colegas? O que você indicaria, tanto para o CNB aqui enquanto entidade, como para os advogados? Qual seria aí a sua visão? Por meio da educação, da conscientização, porque nós, advogados, a nossa regra é o judicial. Então, nós precisamos
precisamos entender e conhecer melhor. Então, esse trabalho de vocês de um podcast, para alcançar mais pessoas, eu acho isso fundamental. É a conscientização, é a educação, é você usar a rede social para isso, é você chegar nesse advogado lá dentro do celularzinho dele, na rede social dele, e ele entender que pode ser muito mais vantajoso estar no extrajudicial, mas isso precisa da consciência primeiro, igual o testamento lá. Meu público, ele se conscientiza sempre do testamento. Eu acho que é o mesmo trabalho com o advogado. Não é a gente não, né, na faculdade é o judicial. Então, a conscientização, a educação, eu acho que consegue abrir um caminho sensacional. Sim. E o colégio notarial, ele tem essa função de trazer, organizar e padronizar essas novidades, que normalmente são ligadas à tecnologia, mas que são serviços de âmbito nacional. Então, por isso que é muito legal, por exemplo, você que tem o seu alcance também estar próximo ao colégio e saber dessa possibilidade, porque algumas novidades são úteis para o direito de família, né? Por exemplo, a gente tem agora a nossa conta garantia, que é uma forma de você tornar mais seguros os pagamentos. Então, vamos supor que num divórcio, o casal vai precisar vender a casa onde eles moram, e aquele divórcio que está, né, pegando fogo, e aí eles colocam a casa à venda, mas aí um percentual tem que ir pro ex-marido, outro para a ex-esposa, e você consegue dar essa segurança para o comprador, para fazer que o pagamento seja feito através dessa conta garantia. Isso é uma super novidade, né? Que é super recente, que a gente oferece, que os tabelionatos de notas oferece no Brasil. A gente está tendo, por exemplo, a possibilidade da consulta da CEP agora, que quando for lançado esse podcast já vai estar no ar, né? A partir do dia 14 de julho já vai estar disponível. E você consegue fazer busca de bens. Eu sei que muitos escritórios de direito de família têm essa dificuldade também, que quando está na parte litigiosa mesmo, é um instrumento que você tem que buscar os bens do marido, da esposa, enfim. Você vai poder fazer essa consulta institucionalmente a partir de julho de agora. Então você vai consultar todas as escrituras feitas no Brasil inteiro, por aquela parte, todas as procurações feitas, eventualmente ele tem participação numa empresa, mas não está no contrato social, mas daí tem uma procuração. Então, todos esses mecanismos e produtos novos é para tentar evitar fraude e dar mais segurança para o sistema. Tá? Então, o colégio notarial tem um protagonismo nesse trabalho, então é bem interessante, e eu convido a doutora para ficar bem próxima do nosso trabalho, e a gente poder divulgar isso com maior intensidade. Com toda certeza, porque todo mundo ganha, né? Principalmente a população, que vai ter ali mais acesso, mais celeridade e muitas vezes mais economia também. Muito bom. A gente está chegando aqui ao fim do nosso primeiro podcast do CNB Paraná, o CNBcast Paraná. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa com o Dr. Daniel, que é o nosso presidente, com a doutora Miriane, que é a nossa convidada de honra, e agradeço imensamente todos vocês que nos assistiram. Se você gostou desse conteúdo, já lembra de compartilhar, mandar para o seu colega advogado, mandar para o seu colega tabelião, se você é tabelião e está assistindo, mande para os seus advogados que são clientes também, porque a ideia aqui é justamente disseminar o conteúdo notarial e poder mostrar o quanto o cartório de notas está disponível para a sociedade e para o advogado, para que ele possa trabalhar conosco e que possa se utilizar de todos os mecanismos que a gente tem. A gente segue evoluindo e crescendo junto. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada pelo convite mais uma vez. Contem comigo.